Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito claro. O apóstolo Tiago é muito prático. Ele aborda alguns temas fundamentais para a vida cristã nesse texto. E a ênfase desse texto está no versículo 6. A língua é um pequeno órgão, mas que pode fazer todo o corpo sofrer. A língua, por mais pequena que seja, parece um ser tão difícil de domar. Parece ser algo dentro de nós muito complicado de colocar freio. Por isso, o apóstolo Tiago nos chama a perspectiva e chama os crentes a perspectiva sobre a importância e a urgente importância de ter cuidado com aquilo que nós falamos. De ter cuidado de controlar a língua. Porque você conseguindo controlar a sua língua, você irá controlar o seu corpo inteiro. Você conseguindo controlar e domar a sua língua, você vai conseguir dominar inclusive a sua vida. Você conseguindo domar a sua língua, você não vai tropeçar. Muito menos fazer outras pessoas também tropeçarem, ou quem sabe, cair. Você conseguindo pôr freio na sua língua, você não vai trazer estragos à sua vida, nem à vida do próximo. Você não vai dizer palavras frívolas, palavras levianas. Você não vai dizer palavras que venham para machucar ou agredir. Controlando sua língua, você vai conseguir viver em paz e também levar a paz ao próximo. Esse é o grande problema nosso. É que muitas vezes nós não conseguimos controlar e nem refrear ou frear este pequeno órgão dentro de nós. A propósito, há pessoas que vivem dizendo: eu só consigo viver em paz quando eu falo. Eu só consigo dormir em paz quando eu, em outras palavras, destilo o meu veneno. Apóstolo Tiago, ele nos chama a uma perspectiva correta de entender que a língua, ela pode destruir o próprio corpo, e não só o próprio corpo, mas destruir também os outros. Destruir o relacionamento com Deus e também destruir o relacionamento consigo e com o próximo. Por isso, Warren Wiersbe, um grande teólogo, tratando sobre esse texto, ele diz que a língua tem o poder de dirigir, destruir e também deleitar. Veja, os 3 Ds que Warren Wiersbe coloca. A língua tem o poder de dirigir, destruir e deleitar. E nós vamos entender um pouco disso à luz do que o apóstolo Tiago está falando, entendendo a análise do que Warren Wiersbe fez. Versículo 3 e versículo 4, ele nos mostra que a língua tem o poder de dirigir. E volte comigo ao texto bíblico, eu quero que nessa noite possamos caminhar baseado cada vez mais nos versículos bíblicos. Ora, se supomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Queridos irmãos, nós podemos conduzir a nossa vida e podemos conduzir uma multidão de pessoas por aquilo que nós falamos. Nós podemos conduzir a nossa vida e podemos conduzir multidão de pessoas para o bem ou para o mal. Pelo poder da língua, irmãos, nós temos a força de conduzir a vida nossa e a vida de muitas pessoas para o que é a prática certa, para o que é a prática errada. A língua, irmãos, ela tem o poder de nos dirigir, de nos levar a práticas pecaminosas, a maldade, a infidelidade, sem muito menos perceber. E não só a nossa vida, mas também a vida do próximo. Nós precisamos compreender que a língua tem o poder de dirigir tanto para o bem como para o mal, irmãos. E Tiago aqui nos coloca 2 figuras para nos mostrar essa ideia de dirigir. A primeira figura que ele nos traz é a figura do cavalo. A segunda figura que ele nos traz é a figura de um barco, é a figura de um navio que é segurado pelo leme. Veja, queridos irmãos, o apóstolo Tiago começa a nos mostrar que assim como o cavalo é colocado freio na língua dele, e quem conduz a sua vida através do freio, assim nós precisamos também colocar freio na nossa língua. Assim nós precisamos colocar freio na nossa vida, para poder assim conduzir a nossa história, para poder assim conseguir dominar os nossos impulsos, para conseguir assim dominar a nossa natureza, para inclusive, irmãos, dirigir a nossa vida de forma correta.
Veja que Tiago também usa a figura de um leme. Um navio, imagine, transatlântico. Como nós aqui somos uma cidade portuária, talvez você já tenha visto lá no Marco Zero um navio daquele tamanho, mas que a figura do leme nos mostra que ele consegue dirigir para lá ou para cá, que consegue direcionar o navio de um lado para o outro. Como pode um navio tão imenso ser dirigido por algo tão pequeno? Ser dirigido pelo timoneiro por meio de um pequeno leme. Imagine, irmãos, o que seria do navio. Imagine, irmãos, o que seria do navio sem o leme. Com certeza seria caminhar desgovernado. Com certeza seria caminhar sem saber aonde chegaria. E outra, não só isto, mas colocaria a vida daqueles que estão dentro do navio como os que estão fora em risco. Sendo assim, irmãos, isso seria um grande desastre, um grande problema. Por isso, irmãos, que assim como o freio para o cavalo e assim como o leme para o navio são importantes para a condução, para que não haja naufrágio, para que não haja desperdício de questões internas do navio e desperdícios de vida. O Senhor nos mostra por meio do leme e por meio da figura do freio na boca do cavalo que nós precisamos saber dirigir e controlar os nossos passos. Que nós precisamos, irmãos, controlar a nossa língua. Que nós precisamos, irmãos, saber usar a língua de forma correta, para que ela não nos dirija para caminhos errados, para que ela não nos lance em problemas descontrolados, para que ela não nos faça, irmãos, cada vez mais arrebentar a nossa própria vida, destruir a nossa própria história, destruir o nosso próprio viver, e assim também aqueles que estão perto de nós. Por isso, tanto Warren Wiersbe quanto o apóstolo Tiago, principalmente porque ele é inspirado, ele começa a nos mostrar: você precisa cuidar da sua língua. Você precisa cuidar para que ela dirija os seus passos de forma correta. E aí eu convido você já a uma reflexão 2024. Quantas vezes você não dirigiu bem a sua língua e muitas vezes, por causa disso, você entrou em problemas. Você entrou em conflitos. Você entrou em rota de colisão. Você entrou em quebra de relacionamentos. Quantas vezes, por não conseguir controlar esse órgãozinho tão pequeno dentro de nós, você não levou até a ruínas alguns relacionamentos. Queridos irmãos, nós precisamos compreender que é com esta língua que nós louvamos ao Senhor. E é com esta língua que nós abençoamos. Por isso nós precisamos cuidar dela. Não no sentido literalmente do órgão, mas daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos dirigindo a nossa vida e a vida dos outros. Por isso o apóstolo Tiago começa a nos chamar à perspectiva de que a língua sim tem poder de dirigir a vida para o bem ou para o mal. O que é que você quer para o final de 2024? Você quer continuar deixando a sua língua dirigir a sua história e levando você a problemas, ao caos, não levando você à alegria, à felicidade? Ou você quer dirigir a sua língua de forma que glorifique a Cristo? De forma que Deus seja exaltado, seja bendito, seja louvado pelo seu viver. Apóstolo Tiago nos mostra que nós precisamos dirigir a língua, porque a língua pode destruir. E versículo 5 até o versículo 8, eu não vou ler totalmente, porque nós já lemos, ele começa a nos mostrar que a língua ela é como fogo. E não só fogo, ela é fogo e veneno. Então pare para começar a perceber a figura que o apóstolo Tiago está usando. A imagem que ele está trazendo sobre o que a língua pode fazer. Tanto ela pode colocar o corpo a ser queimado, como ela pode envenenar. Ela pode matar. Veja, queridos irmãos, o apóstolo Tiago começa a trazer-nos a perspectiva para uma reflexão de que um incêndio não começa com fogo imenso. O incêndio começa com uma fagulhazinha. O incêndio começa com um pequeno fogo que sai queimando todas as coisas. Eu me lembro de um colega meu justamente contando que a casa do apartamento da mãe dele, eles tinham feito a reforma e eles saíram dias depois dessa reforma, apartamento lindo, e um pequeno curto-circuito levou todo o apartamento a ser queimado. Veja, irmãos, um pequeno curto-circuito levou todo o apartamento a ser consumido pelo fogo.
É justamente isso que o apóstolo Tiago está dizendo. O fogo, depois que ele começa, irmãos, depois que ele toma proporção, é muito difícil você apagar. É necessário, às vezes, chamar até órgãos de fora. É necessário chamar pessoas para poder acalmar aquele fogo, ou apaziguar, ou apagar aquele fogo. Por isso, o apóstolo Tiago está nos chamando a perspectiva. Não deixe que a língua faça o seu corpo pegar fogo, e muito menos se espalhar, e muito menos queimar a sua vida, e muito menos queimar a vida do outro. Ah, pastor, como seria isso? Cuidado com a fofoca. Cuidado. A fofoca é um fogo que queima e destrói. Cuidado, irmãos, não só com a fofoca, mas com a inveja. A língua que profere questões invejosas é uma língua que devasta, que destrói. Cuidado com a questão de ser maldizente. Ela espalha fogo demais. Quando a gente começa a maldizer, começa a julgar, sem conhecer, sem saber, começa a dar opiniões alheias, sem ter o conhecimento completo, começa a perceber que tudo isso pode colocar fogo, ou mais fogo onde já está sendo queimado. Nós não fomos chamados, irmãos, para colocar fogo. Nós não fomos chamados para queimar. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Nós somos chamados, irmãos, para sim viver o fogo do Espírito. Para ser sim queimado pelo fogo do Espírito. Para ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. E cheios dele falar do fruto do Espírito. Viver o fruto do Espírito. E a nossa língua abençoar. Precisamos compreender, irmãos, que assim como o fogo se espalha, assim como o fogo destrói, provoca sofrimentos, prejuízo, destruição, assim também é a língua. Vejamos o que aconteceu esses dias. Infelizmente, alguns prejuízos imensos, não só materiais, mas principalmente físicos, onde vários aviões esses dias caíram. E na explosão, muitas pessoas foram mortas pelo fogo. Pare para imaginar uma palavra dita no momento errado. Pare para imaginar uma fofoca. Pare para imaginar uma palavra que vem maldizer. Pare para imaginar uma palavra que vem só para destruir. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos repensar. Nós precisamos compreender que nós fomos colocados como pacificadores. E essa é uma perspectiva de Eugene Peterson. Ele diz que o pastor é um pecador cuidando de outros pecadores. E ele nos mostra que o pastor, ele é aquele que é pacificador. Reverendo Adalto diz que o pastor é como um bombeiro. Ele está sempre apagando fogo. Ele é aquele que tem que apagar o fogo e não lançar mais fogo. Mas eu pego a expressão que ele usou e trago não só para o pastor, mas para os membros. Nós somos, irmãos, pacificadores. Olhando para Cristo Jesus. Nós somos chamados para justamente apaziguar os problemas. Nós somos chamados para diluir, dissipar os problemas. O pior é quando muitas vezes nós não fazemos isso. Nós somos aqueles que colocam mais fogo, colocam mais querosene. Não vamos deixar o fogo acabar, não. Porque o bom é o barraco. Sabe? Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Por isso o apóstolo Tiago começa a nos mostrar. Olha, a língua, ela pode ser como um veneno. Não só como fogo. E agora ele usa a outra expressão. E a perspectiva do que o apóstolo está falando sobre o veneno é que ela pode ser mortífera. Carregado de veneno, irmãos, é uma língua cheia de veneno, uma língua peçonhenta, é uma língua como de víbora. Como a víbora que quando morde, ela destrói, ela mata. E a língua venenosa é justamente essa metáfora que aqui o apóstolo está usando, ele está nos fazendo voltar, sabe para onde? Para o jardim do Éden. Veja a língua venenosa de Satanás, lá no Éden. Veja a língua venenosa do nosso inimigo. Ele chega para Adão e Eva, mas voltado para Eva e diz, não foi assim que disse o Senhor, que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim. Ele faz uma interpretação totalmente equivocada, uma interpretação venenosa.
Ele começa a levar Adão e Eva a uma perspectiva errada e equivocada das Escrituras, inclusive levando Eva para outra interpretação. E a persuasão dele, o veneno dele foi tão maravilhoso, humanamente falando, que persuadiu Adão e Eva a olharem para o fruto, se alegrarem com o fruto, amarem o fruto, comerem do fruto. E Eva come e dá para o seu marido. Veja, irmãos, essa língua venenosa trouxe e traz até hoje a destruição. Essa língua venenosa trouxe e traz até hoje a maledicência. Essa língua venenosa trouxe e traz até hoje, inclusive, pregações erradas. Pregações que vocês querem ouvir para aguçar o coração e o ego de vocês. Pregações antropocêntricas, aonde o homem é a centralidade, aonde o homem é só vitorioso, aonde o homem vai vencer e vai destruir tudo e todos, e vai estar no palco e todos vão louvar a esse homem. A perspectiva de Satanás sempre é esse tipo de mensagem. A mensagem é onde você é o centro. Essa língua venenosa de Satanás permeia por muitos púlpitos de igreja. Essa língua venenosa permeia por muitos membros de igreja. Por isso, pregar as Escrituras sem conhecer o Deus das Escrituras e sem conhecer as Escrituras de Deus é possível ser veneno para o povo. Por isso, Tiago está falando com os seus membros, irmãos, amigos, e dizendo assim: não caminhem dessa forma. Vocês, agora crentes em Cristo Jesus, que estão passando por inúmeros desafios, não usem a língua de vocês para serem venenosa, não use a língua de vocês para maldizer, não use a língua de vocês para jogar veneno sobre a vida dos outros. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos compreender que a língua, ela é perigosa. E se nós não controlarmos, ela vai nos controlar. Veja comigo o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Sabe, queridos irmãos, ela é um mundo de iniquidade. Ela é fogo. Ela coloca em destruição a vida do homem. Em todos os aspectos. Não só de forma particular, mas de forma pública. Se nós não conseguimos cuidar da nossa língua, se nós não conseguimos domar aquilo que parece indomável, nós estamos correndo sérios riscos de viver colocando a vida no fogo e envenenando a própria vida. E o pior disso é se fazer de vítima. O vitimismo, sabe? Usar a língua para o pecado e depois usar de vitimismo, porque não consegue controlar. Olhe comigo, versículo 7. Toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Veja, queridos irmãos, o Tiago está nos chamando a perspectiva e dizendo que a língua, ela é indomável. Às vezes nós conseguimos dominar muitas coisas na nossa vida, mas não conseguimos domar a nossa língua. Nós conseguimos domar muitas coisas na nossa história. Conseguimos domar os animais, como ele mesmo coloca aqui o exemplo. Conseguimos domar insetos. Sabe aquele cachorro que muitas vezes você acha que ele é o pior dos piores, que é o pitbull, só por causa da cara, do focinho feio dele? Aqueles que são domáveis, os pitbulls, por vezes são mais mansos do que um gato, ou até um poodle. Veja o que eu estou querendo dizer. Até aquele animal que você acha mais feroz, nós conseguimos domar. Mas Tiago está nos dizendo, a língua é demais. E nós precisamos compreender, se nós não lutarmos para domar, se nós não lutarmos para colocá-la diante do Senhor, ela vai destruir a nossa vida. Por isso que a língua, ela dirige, ela destrói
se nós não lutarmos, se nós não buscarmos domá-la, se nós não buscarmos encontrar um meio e uma forma de fazer com que ela não seja descontrolada e haja literalmente para o pecado. Parece que eu estou falando de um ser fora do corpo, não é? Não, estou falando do ser dentro do nosso corpo, que parece por muitas vezes ter vontade própria, mas não tem. Somos nós que precisamos controlá-la. Por isso o apóstolo Tiago vai nos chamar a perspectiva que nós podemos nos deleitar com a língua. Nós podemos nos alegrar com a língua. Nós podemos nos felicitar com a língua. Do versículo 9 ao versículo 12, eles começam a nos mostrar isso. Porque a língua tem o poder, irmãos, de dirigir, a língua tem o poder de destruir, mas a língua também tem o poder de trazer alegrias, trazer deleites, trazer felicidades. Veja, com ela nós bendizemos ao Senhor, versículo 9, ao Senhor e Pai, também com ela nós amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Veja que o apóstolo Tiago, irmãos, está nos chamando a perspectiva que a língua pode ser uma bênção se usada de forma correta. A língua usada de forma certa, como diz o sábio Salomão, a palavra dita no momento certo, ela quebra o coração mais duro. A palavra dita no momento certo, ela abranda o furor. Ela é como favo de mel. É uma bênção. A língua usada de forma correta, irmãos, ela é um refrigério, ela é uma alegria, ela é um renovo, ela é uma felicidade para aqueles que inclusive estão abatidos, angustiados. Ela é cura para a alma. Mas a palavra dita no momento errado, a palavra dita de forma errada, ela torna-se uma maldição. A língua usada para só o mal torna-se uma maldição na vida do ser humano. Por isso o apóstolo Tiago está chamando a igreja, está chamando os irmãos para usar a língua para encorajar, para consolar. Tiago está chamando os crentes em Cristo Jesus para usar a língua para animar as pessoas, para restaurar as almas daqueles que estão sendo, inclusive, perseguidos. Lembremos, irmãos, o contexto do que eles estão passando aqui é um contexto da igreja que está enfrentando desafios espirituais, desafios práticos. E Tiago está nos dizendo, vocês precisam usar a língua em meus desafios para abençoar. Se a vida está difícil, não use a língua para amaldiçoar. Mas também não pense que a língua só é usada para dizer só o que o outro quer ouvir. Não é por aí. Abençoar não é dizer o que o outro quer ouvir. Abençoar, irmãos, é dizer a verdade em Cristo Jesus e com amor em Cristo Jesus. Lembremos, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que para viver em paz eu preciso viver a justiça e a verdade. A quebra da justiça e a quebra da verdade não me leva a ter paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. A verdade a paz significa justiça e verdade de Deus. Para que eu use minha língua para abençoar e para liberar ou para dar a paz, eu preciso usar a língua de forma justa e de forma verdadeira. Não estou falando sobre passar a mão na cabeça do culpado, bater nas costas do culpado e vai dar tudo certo. Oh, querido, fique tranquilo, é normal. Oh, querido, continue caminhando no pecado. Calma, filho, Jesus te ama. Não. Nós somos chamados para usar a língua para abençoar. E Cristo abençoou muitos com ela. Inclusive, quando ele foi duro, quando ele falou a verdade, quando ele exerceu a justiça, Cristo usou a língua para abençoar. Inclusive, quando disseram que ele estava fazendo tudo por Satanás, por Beelzebu. Ele sempre tratou tudo com justiça e com verdade. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos compreender como de forma prática eu devo usar essa língua. A palavra está nos chamando, por meio do apóstolo Tiago, para compreender que o cristão maduro, ele é parecido com Cristo. O cristão maduro, ele vai usar a sua língua para abençoar a vida do seu irmão. Ele vai usar, como diz o versículo 10, vai usar a sua língua para proceder com bênção sobre a vida dos seus irmãos. Ele vai usar a sua língua não de forma inconveniente. Olha o versículo 10 comigo. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ele vai usar a língua de forma conveniente. Porque não pode, irmãos,
da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não pode, irmãos, da mesma fonte jorrar algo bom e algo ruim. Por isso ele vai trazer a figura da figueira. Não pode produzir azeitonas. Ou a videira, figos. Tampouco da mesma fonte jorrar água doce e água amarga, ou água salgada. Por isso o apóstolo Tiago está nos chamando, queridos irmãos, a ser parecido com Cristo. Uma das principais características de Cristo é que ele sempre chegava às pessoas que poderiam estar aflitas, tristes, angustiadas, desanimadas. E sabe qual era a característica dele? Ele trazia uma palavra de vida. Ele trazia uma palavra de bênção. Ele trazia uma palavra de restauração. E muitas vezes nós estamos fazendo o contrário com as pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes nós estamos agindo diferente. Muitas vezes nós estamos usando a língua pelo nosso senso de justiça para só ferir, machucar, para que as pessoas não tenham transformação de vida. Precisamos compreender, irmãos, que Tiago está comparando a língua, como eu acabei de ler, versículo 11 e 12, a árvore e seu fruto. E a perspectiva é que a árvore, ela, pelo seu fruto, mostra a coerência. A árvore, pelo seu fruto, mostra como está sendo produzido frutos maravilhosos. Por exemplo, se você vai numa jaqueira e ver uma jaca bonita, o que é que você quer fazer? Você quer tirar. E se for jaca dura, que a maioria gosta de jaca dura, né? Se preocupe não, é mole, você pode me dar tudinho. Tem problema não, eu como, que é uma beleza. A gente olha para o fruto bom e a gente se alegra. Ao mesmo tempo que quando a gente olha para o fruto ruim, a gente sabe, a árvore não está saudável. A árvore não está boa. E o que é que nós vamos fazer? Maldizer? Praguejar? Destruir? Ou nós vamos tentar tratar e cuidar da árvore para que ela dê bons frutos? A perspectiva do apóstolo Tiago é justamente essa. Sabe, ele está dizendo que os frutos maravilhosos que servem para o alimento, eles renovam a energia, ele renova a saúde, ele renova as forças, ele faz com que a pessoa tenha capacidade de poder trabalhar, desenvolver na vida, de viver, irmãos. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Não alimente os outros com frutos ruins. Não alimente os outros com palavras que venham só trazer maldição. Nós somos chamados, irmãos, como igreja de Cristo, a viver cuidando de vidas, a viver pastoreando vidas, a viver, irmãos, nos comunicando com vidas. E quando nós perdemos essa perspectiva, nós nos colocamos como juízes sobre as vidas. Por isso o apóstolo Tiago está nos chamando do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, para a compreensão de que nós não podemos deixar a língua dirigir, destruir e nos fazer deleitar em coisas erradas. Nós não podemos deixar a língua dirigir os nossos passos de tal forma que nós venhamos a cair em abismos. Ela vai nos levar à destruição. Nós não podemos deixar a língua dirigir a nossa vida para tal ponto que possamos quebrar os nossos relacionamentos. Nós não podemos nos deleitar nas coisas erradas. E é justamente isso. Hoje é o último culto, domingo, no dia do Senhor, de 2024. Que tal fazermos uma reflexão? E não quero trazer peso ao seu coração ou à sua mente. Não quero. Eu quero apenas que você e eu, nós façamos uma reflexão de como nós vivemos em 2024. Como falou hoje pela manhã Johnny Clay. Não adianta chegar o ano velho, quer dizer, o ano velho, não adianta chegar o ano novo com as práticas velhas. Não adianta querer que 2025 venha e que possamos colocar esperança e alegria em 2025 se as nossas práticas serão as mesmas em 2024. A perspectiva tem que ser diferente, irmãos. Einstein dizia justamente isso. É insano querer mudança fazendo as mesmas coisas. Eu quero que 2024, 2025 seja diferente, mas você usa a língua de forma errada. Você está deixando a língua dirigir a sua vida, em vez de você dirigir ela. Dirigir ela não pela sua filosofia de vida, ou pela sua ética de vida, mas por Cristo Jesus. Dirigir ela, irmãos, não pelo que você pensa, você acha, mas segundo Cristo Jesus. Você não pode
deixá-la. Você tem que dirigi-la pelo Espírito Santo que habita em você, para que ela não te leve à destruição, pelo contrário, para que você leve bênção àqueles que estão perto de você, para que você possa se deleitar por meio da sua língua em poder proclamar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e para a vida do próximo. Por isso, queridos irmãos, eu quero desafiar você para 2025. Há uma perspectiva de cuidar de vidas. Esse é o maior desafio nosso. É o maior desafio. Os pais cuidam dos filhos, o cônjuge cuida um do outro e começa em casa. E esse é o maior desafio. E o maior desafio é justamente saber usar a língua para abençoar, a começar em casa, a sair de casa, no trabalho, nos relacionamentos, na própria igreja. Nós precisamos olhar para o próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. Nós fomos, irmãos, comprados em Cristo Jesus e por Cristo, para viver não como Arthur, ou como você mesmo, mas para viver como Cristo, para usar a língua para abençoar as vidas. A propósito também, quando nós professamos a nossa fé, quando nós assumimos o compromisso diante de Deus e diante dos homens, como batismo em pública profissão de fé que ocorreu domingo passado e vai ocorrer hoje também, nós estamos assumindo o compromisso diante de Deus de ter uma vida que propaga o Evangelho, uma vida que honra o Evangelho, uma vida que vive fidelidade ao Evangelho de Cristo e ao Cristo que nos chama a viver o Evangelho, as boas novas. Por isso, o apóstolo Paulo disse, já não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso, Tiago está chamando os crentes, de forma prática, a viverem de forma que o nome do Senhor seja exaltado. E para viver assim, irmãos, nós precisamos colocar esse pequeno membro do nosso corpo diante de Cristo Jesus. Dizer, Senhor, dirige não só os meus passos, mas dirige esse pequeno membro que muitas vezes quer dirigir a minha vida e quer modificar os meus passos. Dirige, Senhor, esse pequeno membro que muitas vezes quer não só me colocar em destruição, mas quer por meio dela também levar outros à destruição. Dirige, Senhor, para que este pequeno membro se deleite na Tua presença, em falar das Tuas bênçãos, do Teu amor, e não de falar em coisas erradas, maldizer, praguejar. Sabe por quê, irmãos? Se nós não consagrarmos todo o nosso ser ao Senhor, nós iremos viver uma vida de vitimismo. Nós viveremos uma vida como Adão e Eva, lá no paraíso. Quando eles pecaram, quando o Senhor pergunta a Adão, onde estás? Em vez de ele usar a sua língua para reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falta e confessar diante do Senhor quem ele era, ele usa a sua língua, sabe para quê? Para justificar o injustificável. Ele usa a sua língua para dizer, Senhor, eu não pequei, eu ainda continuo sendo bom Adão. O Adão ao qual o Senhor teve um relacionamento e criou, o Adão ao qual o Senhor soprou o fôlego de vida primeiro. Eu continuo o mesmo Adão com o qual o Senhor fez a aliança. Eu não tenho culpa, Senhor. O culpado é a mulher. O culpado, em outras palavras, é o Senhor que me deu a mulher. Eu não tenho culpa, Senhor. A língua de Adão estava dirigindo a sua vida para se auto-justificar. A língua de Adão estava dirigindo a sua vida para uma destruição completa. A língua de Adão estava se deleitando em tentar justificar o pecado. E nós sabemos o que aconteceu na história. Olhando para o nosso primeiro pai, não pequemos. Olhemos para o segundo Adão. Olhemos para o segundo Adão, que dirigiu todo o seu viver diante do Pai. Cumpriu cabalmente, cumpriu fielmente, não destruiu nada, pelo contrário, fez tudo para a glória daquele que o enviou. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele se deleitava, irmãos, em cumprir a vontade daquele que o enviou. Ele se deleitava em falar das promessas daquele que o enviou, porque ele era o verbo de Deus, ele era o Deus vivo entre nós. Por isso, queridos irmãos, nos alegremos, celebremos, nos motivemos a cada dia a ser como Cristo,
e usar a nossa língua para a glória do Senhor. Usar a nossa língua para conduzir vidas, para abençoar vidas e para se deleitar diante daquele que te amou, te ama e continuará te amando. Feche seus olhos. Converse com o Senhor. Talvez você tenha falhado em algum desses pontos, assim como eu. Eu sou pecador igual a você. E nós precisamos confessar ao Senhor e reconhecer diante do Senhor as nossas faltas. E pedir, Senhor, nos perdoa. Senhor, dirige-nos. Senhor, não nos deixa destruir a nós mesmos, cair em tentação. E, Senhor, nos faz deleitar em Ti. Senhor, foi pago um alto preço, como nós cantamos nessa noite. Lá na cruz do Calvário, em nosso favor. Um alto preço foi pago para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nós te louvamos, Deus. E nós te exaltamos. E nós pedimos que, assim como Cristo pagou esse alto preço, nós possamos também pagar o preço necessário para viver como imagem e semelhança tua, Jesus. Por isso, Deus não deixa que nenhuma parte do nosso corpo, nenhum membro do nosso corpo, nos faça caminhar para o mal. Não deixe, Senhor Deus, que o nosso pensar, não deixe que o nosso falar, o nosso agir, desonre o teu nome. Sirva de mau testemunho para outras vidas. E de forma específica, Deus, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, não deixe que a nossa língua seja um motivo para nos dirigir à destruição e nos fazer deleitar naquilo que é errado, nos fazer deleitar naquilo que não te agrada, não te exalta, não te adora. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos das tuas veredas por amor ao teu nome. E nos faz, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ser dirigido por ti, pelo teu Santo Espírito. Como disse Paulo aos Éfesos, sejam cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito. Por isso o Espírito Santo de Deus vem sobre nós nessa noite e toma o nosso ser em tuas mãos, toma o nosso ser em tua direção e dirige os nossos passos, para que possamos viver como filhos amados, para que possamos viver não a destruição de vida, mas sim viver de forma que tragamos vidas para aqueles que estão caminhando para a destruição. Que possamos ser uma fonte de vida para aqueles que estão em amargura, em dor, em sofrimento, em angústias. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos usa, Pai, como fonte a jorrar águas doces, águas que são bênçãos, a jorrar frutos e alimentos para a vida do próximo. Em nome de Jesus, Pai. Para que possamos nos deleitar em Ti. Ajuda-nos, Deus, porque somos pecadores. E quando viermos a pecar, Senhor, que não venhamos a fazer como Adão, tentar justificar o que é injustificável. Que não venhamos a agir, Senhor Deus, no vitimismo. Que não venhamos, Senhor Deus, a agir de forma como se pudéssemos justificar diante do Senhor os nossos erros, nossas faltas, os nossos pecados, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Quando viemos errar, Senhor, que a nossa atitude seja dizer ao Senhor, Senhor, dirige o nosso passo. Senhor, dirige o nosso viver. Dirige a minha vida, Senhor, para que eu não deixe o pecado dirigir nenhum membro do meu corpo, nenhuma parte do meu viver. Em nome de Jesus, Pai, para que nós não entremos em destruição e para que nós não levemos aqueles que estão ao nosso redor à destruição. Para que nós não venhamos a todos os dias só viver praguejando, se vitimizando, ou quem sabe usando a língua apenas para viver uma amargura de vida. Eu não tenho sorte, eu não tenho alegria. Deus, em nome de Jesus, nessa noite restaura, Senhor Deus, aqueles que assim possam estar caminhando. Renova, Senhor, e faz-nos entender a alegria de usar todo o seu corpo, todos os seus membros, em tua direção e dirigidos por ti, para que possam ser bênção e vida
para aqueles que estão em dor, sofrimento, em amarguras. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos faz assim, caminhar e viver todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mediante a compreensão deste texto,